Olá, pessoal do curso Jogador de Futebol Vencedor. Meu nome é Laís Iuri, sou psicóloga e coach esportiva. E nesse pedaço do curso que eu vou ministrar, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da psicologia, dos aspectos emocionais e mentais para o jogador de futebol e o principal, como a gente desenvolve isso. Então, o futebol é uma área tão difícil, onde milhões de meninos, de adolescentes entram nas categorias de base todos os anos, milhares, e pouquíssimos saem no profissional. Você que está aí buscando um lugar ao sol, tentando entrar no clube, ou está no clube tentando se consolidar nele, sabe o quanto é difícil essa caminhada. Então, e muito mais do que talento, a gente precisa de outras coisas, outras competências para realmente chegar lá. E você já deve ter percebido que quantos jogadores que jogaram com você, ou que você ouviu falar que eram talentosos e não conseguiram chegar lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de um aspecto que eu considero importante, obviamente, além do talento, que é essa parte do nosso comportamento, das nossas emoções, do nosso lado psicológico. Bom, vou começar primeiro me apresentando. Como eu falei, eu sou psicóloga e coach esportiva. Eu me formei em psicologia em 2009 e eu me formei especialista em psicologia do esporte numa pós-graduação em 2011. E aí eu sou especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Regional de Psicologia, que é o órgão que rege a nossa profissão de psicólogos. E depois eu me formei como coach em 2012, então eu fiz a parte de coach esportivo também. Tudo sempre voltado ao esporte, porque desde que eu entrei na faculdade, eu tinha muito claro isso, e eu entendi, na verdade, dentro do primeiro ano, segundo ano da faculdade, que existia essa área da psicologia do esporte. Eu já entendi que aquilo era para mim e busquei o tempo todo, muito antes de me formar, entrar nessa área. Eu consegui. E aí, o meu primeiro estágio, falando só da parte do futebol, porque eu também trabalho com outras modalidades, eu comecei o estágio no Desportivo Brasil, uma equipe aqui de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu sou aqui também de São Paulo, eu sou da Grande São Paulo. E sempre morei aqui e, coincidentemente, sempre trabalhei em clubes do interior, a maior parte das vezes. Eu fiz um estágio no Desportivo Brasil, já trabalhei no São Bernardo Futebol Clube, nas categorias de base, na Ponte Preta durante muito tempo. Depois retornei já como psicóloga no Desportivo Brasil, já fiquei outro tempo maior. Nesse meio tempo, eu fiz pequenas palestras, pequenos projetos de algumas rodadas em equipes profissionais, de Série B de brasileiro, de Série A do Paulista. E aí eu tive uma oportunidade muito bacana que eu sempre conto ao falar da minha história, junto com uma outra psicóloga muito bacana e já com muito tempo de psicologia do esporte, junto ao Esporte Clube Recife, na Série A do Brasileiro, algumas rodadas. Então eu tive a oportunidade de ir nas concentrações, de ver os atletas realmente de Série A e como que funciona a cabeça de um jogador já desse nível. E aí eu cheguei no Ituano para coordenar as categorias de base, o trabalho que na verdade não tinha o trabalho de psicologia, e isso é muito bacana, muitos clubes estão aderindo. E aí eu comecei um trabalho coordenando as categorias de base e depois, logo depois, no ano seguinte, eu passei para o futebol profissional e estou lá desde então, já faz 3 temporadas que eu trabalho junto à equipe profissional do Ituano Futebol Clube aqui no interior do estado. Bom, e aí obviamente, dentro de toda essa experiência minha, sempre busquei estudar, pensar sobre o desenvolvimento de talento no futebol. E eu tenho várias coisas para dizer nesses vídeos, espero que dê tempo, mas a gente vai abordar pelo menos 4 questões importantes para você, atleta de futebol, entender como é que funciona essa área. Primeiro, a importância do psicólogo nos clubes de futebol, porque é uma área que vem crescendo bastante e muitas vezes não é valorizada pelo jogador dentro dos clubes. E eles deixam de aproveitar esse trabalho que é tão importante para a carreira deles.
Acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente vai trabalhar sobre a motivação, essa competência psicológica importante para o atleta, como ele se motiva no dia a dia, mesmo estando na reserva, mesmo não tendo oportunidade, às vezes nem indo para jogo. Como eu me motivo no meio de um cenário de dificuldades para superar essa situação? O segundo ponto, a gente vai falar sobre concentração, a importância da concentração para o atleta de futebol desempenhar bem o futebol dele dentro de campo, as suas funções dentro de campo. E por fim, a gente vai falar um pouquinho de autoconfiança, para mim, o aspecto mais importante do jogador de futebol, da mentalidade do jogador de futebol. Por que é importante, o que é autoconfiança e como a gente desenvolve para a nossa carreira do futebol. Claro que existem inúmeras outras competências psicológicas do jogador de futebol que, na minha opinião, são importantes para ele chegar nesse alto nível. Mas essas três, esses pilares, motivação, concentração e autoconfiança, são essenciais e espero conseguir abordar de forma adequada aqui e que você consiga entender e principalmente aplicar no seu dia a dia. Porque a questão não é só ouvir e falar, puxa, legal, mas o passo mais importante é conseguir aplicar tudo isso que eu tô falando no dia a dia e se tornar uma pessoa motivada, concentrada e autoconfiante, com mental bom. Então é isso, pessoal. Espero que gostem dos vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e muito obrigada!